Boa noite. Nesse 31 de março, completam-se 50 anos do golpe militar que, por mais de 20 anos, ficou no poder, período conhecido aí como os anos de chumbo. O Brasileiras.org faz hoje mais um programa da série para debater o tema. Nós viemos aqui até o Rio para entrevistar um convidado especial, o cientista político Wanderley Guilherme dos Santos, que em 1962 notabilizou-se com a publicação do texto Quem vai dar o golpe do Brasil? Um prenúncio do que aconteceu de fato em março de 1964. Wanderley Guilherme dos Santos nasceu no Rio em 1935, graduou-se em filosofia na Universidade Federal do Rio e se tornou doutor em ciência política na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. A sua tese foi Impasse e Crise na Política Brasileira. Hoje o nosso convidado é professor aposentado de Teoria Política na Universidade Federal do Rio de Janeiro e é o mais reputado cientista político brasileiro. O programa foi gravado no Rio e, excepcionalmente, não teremos perguntas normalmente enviadas pelo portal brasilianas.org. Boa noite, professor. Boa noite, Narciso. Prazer enorme estar aqui no seu programa. O prazer é todo nosso aqui. Eu queria inicialmente que o senhor situasse onde o senhor estava nos anos 60, aí, 60 até 64, do ponto de vista acadêmico, político, do ponto de vista da vida intelectual aqui do Rio de Janeiro. No final dos anos 50, eu estava terminando a faculdade de filosofia. E foi na faculdade que eu comecei a me interessar por política, por causa da política estudantil e suas extensões. Saindo da faculdade, continuei a militar na própria faculdade, na organização de movimentos estudantis. E comecei também a me interessar por participação social mais de perto do povo. Comecei a dar cursos de alfabetização para adultos, né, em favelas. Eu morava em Santa Teresa, ali perto do Morro da Coroa. Eu ia lá 3 vezes por semana. E conheci, então, outros estudantes ou recém-estudantes formados, insatisfeitos com as instituições políticas de esquerda, então, vigentes. Quais eram essas instituições? Basicamente, o Partido Comunista, não é? Pelo qual passamos muito rapidamente, vários de nós. E neste momento, já estava bem em foco da política as ligas camponesas, desde 57 que eles vinham tendo atuação no campo. E estavam procurando se organizar em termos urbanos. Então, eu e alguns outros recém-formados nos organizamos junto com representantes da Liga Camponesas e tentamos criar uma rede urbana de apoio às ligas camponesas. Não fomos bem-sucedidos. Eu não sei que tipo de pergunta você vai me fazer adiante, mas eu gostaria de falar um pouco das ligas camponesas. Esse é um dos temas, senhor. Pois então. Mas aí, depois de verificar a dinâmica que me parecia ser muito pouco otimista, né, eu me dediquei a escrever chamando a atenção não só nesse texto, como artigo de jornal, que aquela estratégia não me parecia a estratégia. Qual que era a estratégia? A estratégia era de pressionar a então suposta burguesia nacional, era uma questão de hegemonia, para assumir a hegemonia política do processo do desenvolvimento nacional. E isso ela só faria, uma vez que ela é conciliadora, dizia o Partido Comunista, através de uma pressão popular permanente. Na minha opinião, esta pressão faria com que ela não apenas não tomasse hegemonia, como se aliasse ao seu suposto inimigo. E o que era o Julião, por exemplo? A formação do Julião, a liderança dele? Julião era um advogado que começou a defender as causas dos camponeses, a causa dos pobres, e muito bem intencionado, uma pessoa íntegra, uma pessoa idealista. Mas, a meu juízo, na época, e não tenho razões, hoje não mudei o juízo, um pouco romântica e um pouco desligado da dinâmica real da política, que não se fazia apenas com boas intenções, nem com a verdade dos fatos. A versão dos fatos tem uma importância muito grande na política, né? Na disseminação da informação, a mídia tem uma importância enorme. E me parece que ele nunca se deu conta dessa força, acreditando que a força da verdade
das demandas, da realidade, fosse suficiente para convencer as pessoas. Tá? Isso, se quiser, eu posso continuar, se projetou no modo de organização da própria Liga, que não eram organizações que tinham um programa de uma alta explosividade de conteúdo. Reforma agrária, ou mais que isso? Reforma agrária de altíssima radicalidade, sem que a organização estivesse suficientemente preparada para enfrentar esse combate. Quer dizer, a organização não estava à altura do combate que ela propunha. Né? Porque, obviamente, quem eram os inimigos? Os latifundiários, proprietários de terra. E os aliados seria a burguesia industrial? Burguesia Isso não urbana? estava muito na cabeça do Julião no início. Estava na cabeça mais aqui do Partido Comunista. Mas, finalmente, todos se encontraram nas grandes siglas sem apoio e raiz popular, no final de 62 em diante. Essa explosão de siglas de esquerda ocorre a partir de 62? A partir de 62. E quais são? Porque você tinha uma esquerda católica, Polop, aquelas... Além dessas que são movimentos mais ou menos clandestinos, porque querem ser, embora se falassem abertamente, também era outra ingenuidade. Não, você tinha CGT, Confederação Geral dos Trabalhadores, PUA, Pacto de Unidade e Ação, que eram oficiais de grupos de sindicatos e de grupos de trabalhadores que tinham um diálogo direto com o presidente, com seus representantes. Também era uma multiplicidade, que, na verdade, ao final de 63, ou no meados de 63, criou-se CGTI, que era o Comando Geral dos Trabalhadores Intelectuais. Eram 4 pessoas, né? 4, 5 pessoas. Agora, quer dizer, o fantasma das ligas aí se projetou no Brasil inteiro como uma ameaça. Naquele seu trabalho, quando o senhor volta lá dessa visita às ligas, não tinha nada. Não tinha nada. Havia, na verdade, era um negócio bastante... Eu não quero dizer irresponsável, porque as figuras eram do bem, digamos assim. Né? Não tinham noção do que estavam fazendo. Né? Mas comprar fazendas vizinhas a fazendas de latifundiários e botar rapazes fazendo tiro ao alvo, aprendendo a atirar, não é, evidentemente, uma forma de você se organizar para uma luta dessa de extensão e desse tamanho. Né? Então, e na área urbana também eram pessoas de boa vontade, eram pessoas realmente... Então, esse clima que se consolida nos anos 60, a gente teve nos anos 50 aquela explosão da industrialização Juscelino, que inclui um monte de gente. Esse pessoal dos anos 60, de certo modo, são os continuadores daqueles incluídos dos anos 50. O que é essa geração que você encontra na faculdade, por exemplo? Não, na faculdade ainda era elite. Né? Os incluídos durante o período dos juscelinistas são incluídos na vida econômica, mas não na vida política. Tá. Lembre-se que os analfabetos ainda não votavam, né? Continuavam sem votar. E olha que a porcentagem de analfabeto na década de 50 era quase 50% da população. Que loucura. Né? Então, a inclusão que houve foi estritamente econômica. Né? E a participação deles, como ficou flagrante, né, no período crítico, ela foi nenhuma. Então, mas ali nos anos 60 começa uma discussão do Brasil, dos rumos do Brasil, que pega fogo das menores às maiores cidades. Né? Sim, entre os intelectuais. Né? Tá. Entre estudantes, entre os intelectuais, professores, jornalistas. Sim, foi um período muito vivo de discussão. Mas ninguém preocupado com a organização dos atores que deveriam ser os beneficiários. Ao passo que aqueles que seriam os pretendores estavam organizados. Isso as pessoas não se davam conta. Né? Isso aí deu para perceber claramente naquele seu trabalho de 62. Olha, se continuar, eles vão aderir ao suposto inimigo. Então, outro dia vi um artigo de 63 do Afonso Arinos, que era um dos principais da UDN lá. E ele me dizia uma coisa que eu não tinha essa noção, que em 63 a Guerra Fria tinha terminado. Quando o Khrushchev encontrou o Kennedy lá, acabou a Guerra Fria. Ele falou, agora a gente fica martelando isso aí é uma fantasia,
Mas se o governo Jango não tiver energia lá, isso vai resultar, ele fala, num golpe militar, porque o setor militar... Em 63, era uma fantasia, Guerra Fria? Não, internamente não. Não era, né? Não. Mas o Afonso Arinos, ele tem o livro, né, a crise da política nacional, vários artigos que ele vinha escrevendo, foi um dos mais argutos do lado digamos, dos conservadores a perceber que o que estava se desarticulando não era apenas um governo, era o sistema político que estava em desagregação e que, portanto, não havia solução parlamentar. Não haveria solução parlamentar. Ele percebeu isso, que o fim daquilo era uma ditadura militar. É o DN caminhando para isso, um dos seus principais líderes entendendo esse movimento, mas a história levando... A história levando. E a questão do Partido Comunista, aí que... Outro dia a gente entrevistou o senador Saturnino Braga, que estranhava a radicalização do Partido Comunista. Lá na minha cidade de Poços, a gente sentia essa falsa percepção do Partido Comunista de que o poder, conquistar a presidência estava a um passo. O que aconteceu com o Partido Comunista? Não, o Partido Comunista não radicalizou. Né? Ele era obrigado, na verdade, por conta dessas outras siglas que começaram a radicalizar, ele teve que ir atrás, porque ele estava satisfeito. Na verdade, tanto assim que, posteriormente, ele foi contra todos os movimentos revolucionários, foi contra tudo isso. Né? Mas depois que ele se infiltrou no governo, achava que era uma luta interna, era uma luta de pressão, e não de radicalização. O aparelhismo do Partido Comunista. Exatamente, e não de radicalização. Quem obrigava a radicalizar, e portanto ele tinha que seguir, porque senão perdia as suas bases, era o Paulo Lopes, era o movimento das Ligas Camponesas, era o Pacto de Unidade e Ação, que cada um obedecia uma liderança própria. Fragmentou-se também. O Partido Trabalhista não tinha ascendência. PTB? Nem pensar. Tinha alguns. Nos sindicatos. Tinha alguns sindicatos, pelegos, né? Mas de uma maneira geral, esse conjunto, essa implosão da esquerda, essa implosão, quer dizer, começa a surgir quando você tem, em 54, aquele negócio dos crimes do Stalin, tudo que... Ali... Em 64 ou 54? Não, 54. 54, a esquerda era muito pequena e era homogeneamente do Partido Comunista. Né? Então não houve essa fragmentação. O que houve foi uma posição errada o Partido Comunista, a esquerda, consequentemente, formou junto com a direita, pedindo a cabeça de Vargas. Até o dia 23 de agosto. Pedindo a cabeça de Vargas. O Partido Comunista... Pedia a cabeça de Vargas. No dia 24 de agosto é que aí a coisa mudou de figura. Não houve fragmentação, não houve, ao contrário. Unanimidade da esquerda pedindo a cabeça de Vargas. Que maluquice. Quer dizer, quando entra nos anos 60, quer dizer, tem essa fragmentação, do ponto de vista do Jango, quer dizer, pelo que você coloca aí, que o Afonso Arinos colocou lá, quer dizer, todo aquele aparato de partidos tinha deteriorado. Então, o Jango, como que ele se coloca nesse quadro? O Jango sabia. Não foi, de maneira nenhuma, um incompetente. Essa visão de Jango é uma visão extremamente equivocada, porque não era fácil a posição que ele estava ocupando. Né? Ele sabia que não tinha possibilidade, condições de poder, né, nas instituições vigentes para ir até onde as esquerdas pediam. Fazia retórica para não perder, para não ficar superado, fazia retórica. Mas sabia que não podia avançar dentro das instituições vigentes. O que não significava que ele desejasse uma revolução, era apenas um avanço, modernização na política e na economia brasileira. Mas sabemos, hoje sempre soubemos, que os interesses enraizados estão muito fortes. Eles são muito fortes. Então, o Jango manobrava para não perder, digamos, a liderança formal da esquerda, sem perder também um apoio parlamentar que ele precisava para governar. Eu estava vendo naquele seu trabalho de 62, que é um trabalho de absoluto bom senso, trazer os porra-loucas para a razão. Mas o seu linguajar era radical
para poder chegar nesses grupos. Exatamente, porque o que vocês estão pedindo não pode ser feito com a hegemonia da burguesia, entende? O que vocês estão pedindo tem que ser com a hegemonia do operariado, que não está organizado. O que vocês estão pedindo a pessoa errada, entende? Se continuar a pedir, a pressionar, ela vai para o outro lado. Bom, nós vamos para o primeiro intervalo e o Brasilianas.org volta já. Voltamos a apresentar o Brasilianas.org, gravado no Rio, que hoje entrevista o cientista político Vanderlei Guilherme dos Santos sobre os 50 anos do golpe militar. Ô, professor, quando a gente vê, digamos, aquele clima, eu estava lá no interior vendo aquele clima do comício da Central lá, aquela coisa que parecia bombástica. Quando a gente vai ler o discurso que o Jango fez, era um discurso absolutamente moderado, aí propondo reformas que qualquer democrata faria aquele discurso. Como explicar essa sintonia entre o conteúdo e a forma lá, a forma apavorando e o conteúdo sendo... Pois é. O clima... Como é que isso mais ou menos se explica em qualquer sistema? Uma das formas de explicar isso é quando você tem uma demanda que é moderada, mas não é atendida, a insistência na demanda vai esquentando, ela vai se transformando num ponto de honra e ela começa a crescer de significação. Então, eram questões que vinham sendo demandadas dentro da população, dentro das camadas médias, né? E entre as intelectualidades de esquerda, vinham sendo demandadas desde 40, final da década de 40, reforma agrária, por exemplo, uma reforma altamente moderada. Todo país capitalista fez isso aí. Altamente moderada, que é absolutamente aceitável. Onde estava a discussão em torno de como se faria a expropriação, se pagamento em títulos de dívida pública ou em dinheiro, né? Fazer a expropriação em termos de dinheiro era impossível, era inviável. Em termos de dívida pública, os proprietários não estavam aceitando. No final do debate no parlamento, houve uma proposta, que não me recordo agora quem fez, e que houve uma aceitação por parte dos representantes dos proprietários de aceitar dívida pública, desde que, ao ser resgatada, tivesse correção monetária e juros. Já tinha acertado isso? Já tinha acertado isso. E era só ao lado das ferrovias, né? Exatamente. Já tinha acertado isso. Acontece, foi posto votação e foi derrubado. Né? E àquela altura, qualquer coisa moderada já havia adquirido um sentido e um significado explosivo. Então, as mesmas demandas acrescidas de um tempo vão adquirindo essa... Porque era essa a situação. Mas o senhor menciona aqui as esquerdas querendo a queda do Vargas em 54. Quando a gente chegava no Congresso, o PSD, que era aliado do PTB, era dos grandes proprietários rurais, dos chamados latifundiários. Na minha cidade teve uma aliança da UDN contra o PTB, que o lema era Morra PSD. Como é que era essa bagunça partidária total se refletia na governabilidade? Se refletia, porque no final do processo, durante o período juscelino, se eu posso recuar um pouquinho, isso funcionou direito, PSD, PTB versus UDN, né? Isso funcionou a contento em todas as áreas de ação do governo, exceto nos recursos orçamentários extraordinários. Um acordo total porque tinha que financiar o plano de metas. Isso, a UDN votava por inteiro. A favor. Criação da UDN, da Sudene, a UDN votou... Petrobras? Por inteiro. Petrobras, do Vargas? Do Vargas, foi uma emenda da UDN, né? Petrobras. Bem, então foi um período que funcionou. Com essa radicalização e fragmentação crescente, esse balanço, né, perdeu dinamismo, perdeu viabilidade. E o que acontecia, por exemplo, o que aconteceu no Congresso, durante todo o período Jango, é que, mudando a área de problemas, mudava inteiramente a composição da coalizão. Então, na área agrária, você teve o PTB apresentando
um projeto sendo vetado por PSD e UDN. A UDN apresentando o projeto sendo vetado pelo PSD e PTB. Mas o PSD apresentando um projeto sendo vetado pela UDN e PTB. Tá? Aí, quando você mudava para a área de capital estrangeiro, como foi aprovado um limite sobre remessa de lucro, foi aprovada uma legislação. A coalizão que votou isso, que aprovou isso, incluía os integralistas, incluía os comunistas. Isso não dava para outra área de governo ficarem juntos. Então, não havia composição. Desagregou. Então, agora tudo isso, quer dizer, não é porque o Juscelino era mais habilidoso e o Jango... foram as circunstâncias do esgotamento de um modelo. De alguma maneira, o senhor vê algum paralelo com o que ocorre hoje? Em parte, não tão grande, porque, me parece, porque o que acontece é que durante o período Juscelino, 50 anos em 5, ao final do programa do governo, as consequências. Foi um governo altamente produtivo. Não fica sem consequências. Tem consequências. Inflação, e movimentos sociais, migração, urbanização, alfabetização, tudo isso. O próprio Juscelino, na minha opinião, não estava à altura de si próprio, mas das consequências. Ele queria ser candidato, mas ele já não estava entendendo o país que brotou da sua administração. Tá? Então, isto é um problema para todo governo ou todo período de governo produtivo. Ele pode... Pior do que se esgotar um modelo de crescimento é se esgotar a capacidade de entender o que está sendo feito, o que a própria pessoa fez. Eu viria mais por esse ângulo. Me parece que falta ao governo hoje uma consciência das consequências do que ele próprio fez. Quer dizer, quando a gente pega momentos de inclusão, estou falando no anos 50, anos 70, num primeiro momento cria-se uma, não sei se é classe ou seja lá o nome que se dê, aqueles incluídos, eles têm uma expectativa de melhoria permanente. Quando tem uma crise econômica, que aquela expectativa quebra, começa o descontentamento. Eu tenho a impressão que esses três tempos, e agora também, de certa forma... Se bem que agora nós não temos ainda a quebra dessa capacidade de inserção. Porém, outro fenômeno social importante é que o crescimento das aspirações é mais veloz do que o crescimento da possibilidade de atendê-las. Né? Então, esse ato entre aspiração e atendimento tende a crescer. E, portanto, é por isso que nos períodos de expansão é que nós temos crises políticas mais sérias do que em períodos de estagnação ou mesmo de empobrecimento, que as pessoas não têm nem condições econômicas de se organizarem. Mas no período de crescimento, aí é um período delicado. É preciso ter muita arte, muita virtude para administrar esse período. Professor, a democracia é um processo de inclusões sucessivas, assim. Essa resistência, digamos, a gente usa o nome elite, mas é até mal usado, porque às vezes... Não são tão boas assim. Não são tão elites assim. Nos Estados Unidos, em outros países que experimentaram esses processos, a resistência é a mesma? É a mesma. É a mesma, né? Na Europa dos anos 30... Desde antes, desde meados do século XIX, que o problema de inclusão, a começar na Inglaterra, é muito doloroso. Muito doloroso. O próprio processo de condições eleitorais, de igualdade de voto, que é um elementar, né? Demorou 100 anos na Inglaterra. Na Inglaterra, as mulheres só votaram em 1924. E o voto universal dos homens só em 1918. Até então havia voto censitário. Né? Paralelamente a isso, o combate pela legalização e legitimidade dos sindicatos. Né? Não foi no mundo inteiro. No mundo inteiro. O processo é do... Agora, eu queria explorar um pouquinho a questão do Partido Comunista. O próprio Brizola lá, ele tinha muito prurido, assim, em ter alguma ligação com o Partido Comunista por causa da, digamos assim, da demonização do Partido Comunista. O que levou, digamos, a se conseguir tal demonização de um partido aí? Foi 35? Não, 35 foi durante muito tempo, hoje ninguém lembra mais, mas estava muito próximo. Né? Então, lembrar 35, e isso era feito com pompa, né? No país, era uma coisa que estigmatizava o Partido Comunista. Mas o problema do Brizola não era este. Isso foi criado pelos governos durante todo o período Vargas, foi criado isso, continuado
no período democrático. Mas a mim parece que não era esse o problema era do burocratismo do Partido Comunista. Brizola era um líder mais estilo oligárquico, é verdade, né? Mais personalista. E o burocratismo do Partido Comunista é insuportável. Né? Sempre foi. Sempre foi. Mas, de qualquer modo, essa demonização, quer dizer, daí entra a Guerra Fria também. Eu lembro da minha infância lá, as seleções mostrando a revolta da Hungria, aquele monte de corpo de soldado lá, essa questão de ser contra a família, ainda hoje, digamos, esses ecos se repetem agora? Ou... Não, acredito que não. Eu era meio rapazola, né? Na década de 50. Na década de 50 isso era muito, muito presente. Mesmo em 60, esse negócio não era como nos 50. Em 50 foi muito mais pesado. Teve a Guerra Fria em plena... Agora, essa questão do discurso da direita, eu lembro no seu trabalho, falando para a gente, ironiza o que o Lacerda fala, que não tem base científica, não tem base isso, mas é eficaz. Eu não me lembro, a gente não chegava em postos isso. Mas, digamos, o Lacerda era muito mais brilhante do que a maioria dos seus seguidores. Mas, digamos, esse discurso de direita raivoso, tipo Jabor e tudo, tem algum paralelo com o que o Lacerda fazia na época? Nenhum. Não, o Lacerda era de um brilhantismo impessoal, digamos assim. Só quando ele desejava ferir pessoalmente. E aí ele era mortal, né? Me recordo de um debate no parlamento em que um deputado lá qualquer pediu uma parte, ele deu a parte, e aí, quando ele terminou, ele continuou o discurso dele. Aí o parlamentar reagiu, né? Disse: como você não vai responder a minha pergunta, a minha questão? Ele disse: meu caro, eu cheguei numa idade que eu escolho meus inimigos. Era mortal. Uma vez eu entrevistei o Roberto Campos, eu falei qual foi o pior momento que se passou com o Lacerda. Com o Lacerda. Quando veio a recessão lá, ele falou que o meu governo matava os pobres de fome e os ricos de vergonha, uma coisa assim. Ele era mortal. Mas, portanto, ele não era raivoso. Ah, tá. Ele era apaixonado. Há uma diferença muito grande, né? Ele mobilizava não o ódio. As pessoas que eram de oposição queriam uma mudança, mas não tinha ódio, não é? Ah, é? Não tinha ódio, não. Essa coisa, exceto já aí na década de 60, com um grupo radicalóide dos anticomunistas, do MAC, Movimento Anticomunista, que começaram a aparecer também. Mas isso não tinha a ver com o Lacerda, não. Lacerda era outro estilo, era uma coisa de mobilizar a paixão. Ele mobilizava para não ódio. Então, agora, para entender um pouquinho aí, essa questão do poder da oposição sobre outras instituições, os inquéritos policial-militares lá, os próprios problemas enfrentados aí pelos aliados empresariais, até do Jango, que poder que era esse paralelo ao executivo? Isso foi posterior a 64, né? Mas com Getúlio já vem os IPMs, né? No IPMs, não, no Getúlio só teve a República do Galeão, que foi aí para terminar o governo. Né? Tá. Mas não como instituição oficial e funcionando em lugares... Antes de 64, não? Não. Esse inquérito policial militar é uma criação de 64. Tá. Com diversas, sobre a Rádio Nacional, sobre o Partido Comunista, sobre o ISEB, sobre isso. Então se criaram vários inquéritos policiais militares que não deram em nada. Portanto, não interferiram no executivo. Tá. Eram todos, praticamente todos, comandados ou dirigidos por oficiais da reserva, né? Então, não realmente interferiram um pouco no executivo ditatorial. Por exemplo, eu estava entrevistando o senador Roberto Saturnino, ele fez parte com o Juvenal Osório e outros do primeiro concurso do BNDES. E ele disse que foi vetado pelo... Já era DOPS na época ou era... Mas pelo serviço de inteligência lá, em pleno governo Juscelino. No Conselho de Segurança Nacional. Em pleno governo Juscelino. Como que essas entidades sobreviviam em ambientes democráticos? Essa intimidade de governo não conheço, nem conhecia. Mas Juscelino não era uma pessoa de enfrentar, né? De criar rupturas, não era. Era de formular pactos, né? Como fez com a UDN. Ele entregou todo o problema da crítica à administração, da moralidade, etc., à UDN, deu ministérios para a UDN, ao preço de não mexa no plano de metas. E a UDN não mexeu no plano de metas. E aí fez o que bem entendeu, também ele não se metia.
Eu entrevistei uma vez o Dr. Walter Moreira Salles, ele foi no Palácio Laranjeiras, na frente tinha uma manifestação para fim, morra Roberto Campos e acabe FMI, o Juscelino estimulando a bandeira contra o FMI e na reunião pedindo para ver um jeito de fazer um acordo. Isso é bem Juscelino. Então, mas de onde que surge? O Juscelino ele vem da linha do Vargas. Ele, inclusive, na crise do Vargas, ele e Tancredo foram pessoas que tiveram uma posição muito corajosa. Exatamente. Dizem que a campanha dele foi uma campanha muito corajosa também. Qual que é a base social de onde ele vem e para onde que ele foi? Não, ele vem realmente uma composição industrial, donos de terra e classe média urbana clássica. Clássica. Só que visualizou um programa que não atingia basicamente nenhum. Ele não tocou na reforma, ele não tocou no campo. Não tem nenhum programa, não tem nada. Né? Então, não mudou muito. Não mudou muito. Agora, o segundo ponto de crise lá nas reformas do Jango, além da reforma agrária, foi a questão da encampação das refinarias. E as refinarias vêm do Dutra, daquele período Dutra, tudo lá, e são entregues aqui a grupos cariocas muito expressivos, né? Deixou de casa. Deixou de casa, aquele povo todo lá, Gaia. Qual foi a razão? Eu não consegui levantar. Não sei, eu não sei. Mas esse foi um ponto crítico também, que batia no centro de poder do Rio. Né? Uma das questões. Mas o que está por trás disso eu realmente não concordo. E os militares, até 64, até 31 de março, como que eles... Divididos. Porque as eleições do clube militar refletiam o que se passava... A divisão. Dentro do Exército dentro também? Do exército. Divididos. E o que aconteceu em 64, uma das possíveis percepções é que a parte legalista, digamos, do Exército, não sabia em nome de que ir para a rua. Porque o curioso é que, naquela oportunidade, todos os grupos lutavam pela mesma coisa, democracia. E só que entendiam de maneira diferente. Os da direita achavam seriamente que Jango tinha intenções ditatoriais. O primeiro acordo que foi feito de Castelo Branco com os seus colegas de posição era de sustentar. O pacto é esse, sustentamos Jango até o fim do governo, mas se ele tentar qualquer coisa, nós intervimos. Mas as coisas se precipitaram. Então, eles queriam defender a democracia, seriamente convencidos, a maioria deles, de que o Jango era uma... Mas qual o papel aí para criar esse clima do Brizola e do Darcy Ribeiro, por exemplo? Eles ficaram meio iludidos com o fator Cuba, alguma coisa assim? O otimismo, né? O otimismo. Tanto o Brizola quanto o Darcy Ribeiro, que você deve ter conhecido, era um otimismo, voluntarismo bastante acentuado. E é nesse período que todas as demais se identificam com aquelas posições daqueles grupos que, sem enraizamento popular, achavam que conceitualmente estariam fazendo uma revolução. Então, a radicalização vem do cálculo otimista de que seriam capazes de produzir aquele resultado. Bom, vamos para o segundo intervalo e o Brasilianas.org volta já. Voltamos a apresentar o Brasilianas.org especial, gravado no estúdio da TV Brasil, no Rio de Janeiro, com o cientista político Wanderlei Guilherme dos Santos, sobre os 50 anos do golpe militar. Professor, o papel da mídia lá e o papel dos Estados Unidos. A gente sabe que na Segunda Guerra, o próprio Rockefeller tinha toda aquela estrutura de fornecer noticiário para a imprensa. Nos anos 60, isso vigorou também? Seguramente. O papel da imprensa, no juízo, foi fundamental, essa coisa. Além da própria ação política, da criação de um clima em que se vendia à opinião pública que a ação do governo tinha por objetivo último substituição da democracia. Isso foi a tese que foi vendida permanentemente pela imprensa e que foi absorvida por uma parte bastante grande dos militares. Né? Antes de voltar sobre isso, eu queria mencionar um pouco o problema
da participação americana. Né? Os Estados Unidos sempre tiveram a quarta ou sexta frota, sei lá qual é, vigiando o Atlântico. Isso fazia parte da Guerra Fria. Né? Mas eu gostaria também de saber, agora, depois desses arquivos que estão sendo mencionados, conhecer os arquivos da União Soviética, da Inglaterra, da França, porque isso que vem aparecendo nos arquivos é absolutamente corriqueiro, no sentido de que, então, olha lá, então, assim, olha, se acontecer alguma coisa, uma guerra civil, manda para lá e tal. Mas do jeito que agora alguns historiadores estão fazendo, daqui a pouco, daqui a alguns anos, a quarta esquadra vai estar ancorada no Paranaguá. Como é que chama? Paranoá? Lagoa do Paranoá. Porque já está tão próxima, né? Não foi bem assim, não. Né? A coisa foi... Houve muito mais... Se houvesse acerto, não sairia o golpe. Tá. Porque diversos grupos não se acertavam entre si. Nem na esquerda e nem na direita. Nem na esquerda nem na direita. Então teve aquele maluco que fez aquele negócio, e aí os legalistas não tinham exatamente em nome de que agir. Em nome de quê? Não saberiam o que aconteceria a partir daí. Isto foi criado pela mídia. Tá. Isto foi criado pela mídia. Essa paralisia nas forças democráticas que parecia que estava sendo cúmplices de um possível golpe. Quer dizer, e aí, digamos, a contra-informação se dava através de jornaizinhos sem nenhuma expressão. Sem nenhuma expressão. Tinha A última semanário. hora. Semanário. Ah, Não, semanário, então, que é muito menos que a última hora, né? Semanário, que era semanal. Né? Você tinha o jornal do Partido Comunista, que não esqueça qual, Novos Rumos. Você tinha alguns que perderam o jogo. Né? Perderam o jogo. E o Jango, ele tentou, de alguma forma, aí com o Wallace Simons, se montar rede de televisão, montar com esses Santos Vales aí, comprar notícia e tudo. Isso aí também serviu de alerta para os jornais ampliarem aí o tiroteio. Mas percebeu tarde e a contraofensiva foi frágil. Né? O Assis Brasil, quem era o Assis Brasil? Perdão? O tal do dispositivo Assis Brasil aí, o Jango confiava plenamente e não existia. O Assis Brasil, propriamente dito, qual é o papel dele ali? Não se revelou. Até hoje ninguém sabe qual foi o papel Lott, dele. Não o aconteceu Lott nada. some nesse período, Não, que era o grande avalista da democracia. Não, o Lott se manifestou e foi preso. Ele não houve publicidade. Não, mas digo, antes do golpe, o Jango não deu um papel relevante para ele? Não, ele foi. E mesmo Lott não era um homem de articulação. Sim, mas ele era uma força moral dentro do exército. Mas foi mobilizado pelo Denis. Né? Em 61, quem mobilizou o Lott foi o Denis. O Denis é que ligou para ele e disse: você tem que fazer alguma coisa. E aí ele tomou aquela atitude. Claro, ele tinha, mas não estava acontecendo nada. Ele era um homem profundamente enquadrado. Só havia agitação popular, manifestação, mas não tinha nada. Em 64, quando houve o movimento, ele foi preso. O Mauri Cru, Mauri Cru, há histórias complicadas a respeito dele. Complicada, né? As versões últimas que surgiram aí... Essa é complicada. Várias posições ainda não ficaram esclarecidas. Né? A questão dos marinheiros lá de Cabo Anselmo, você acredita que já na época ele era infiltrado? Sim, não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Aquilo era uma absoluta desmoralização das instituições e não um ato pró-Jango. Né? Aquele ato pró-Jango era uma desmoralização das instituições, não podia fazer aquilo. E quem que... Não tinha ninguém dentro do movimento de esquerda nas Forças Armadas fazendo contraponto a ele? Que eu soubesse. O que houve, então, no fundo, foi... Quer dizer, quando a gente pega a questão da informação, que é a minha área aí, houve um curto-circuito completo nos sistemas de informação conduzidos a partir de uma campanha midiática e de uma desagregação dos partidos como agentes articuladores. Exatamente, e como capacidade de formar opinião. Quer dizer, os partidos não formavam mais opinião. Quer dizer, quem formava... consistente, não formava mais opinião. Quem formava era a mídia, a igreja, que certamente, a cúpula ficou a favor. E os grupelhos. As associações empresariais e clubes lá de São Paulo, que ficaram todos... Mas eles estavam todos unidos. Eles formavam opinião. A elite se uniu toda, como obviamente ia acontecer. Né? E aí, pronto. Então, mas digamos que
aquelas idas e vindas do Jango, tentando compor, fazer uma política mais conservadora aqui, daí sendo puxado para lá, aqueles caminhos passavam uma ideia de descontrole também que ajudou a estimular esse quadro. Não era provavelmente descontrole, eram tentativas de criar condições de governamentalidade que não davam certo. Veio o plano trienal, a esquerda acabou com ele, junto com a direita. Né? Veio a tentativa de Santiago Dantas. O Santiago, Santiago ali Dantas. foi para destabilizar o governo mesmo? Claro, esse era o objetivo. Mas não conseguiu fazer uma colisão de apoio. Então, esse mundo empresarial que apoiava o Jango aqui, porque o Rio era o Brasil, era o Rio, né? Santiago, o Walter Moreira Salles, aqueles empresários egressos lá do Getúlio, Samuel Weiner lá. Ficaram assustados com a radicalização da esquerda. Primeiro sinal disso, a distinção que o Santiago faz entre esquerda positiva e esquerda negativa. Tá. Era um sinal, olha, tem um limite, mas não adiantou, quer dizer, o caminho já estava aberto. E tem outra fase da história do Brasil que tem um desmonte tão... Porque em outros momentos você tinha uma articulação, um grupo articulado de um lado que substituía... Não, que eu conheça, não. E esse fenômeno se repete no Chile, esse negócio da esquerda radicalizar de um lado e dar o álibi para o outro. E na Turquia, em 1960, já tinha acontecido a mesma coisa. A queda da Quarta República Francesa foi a mesma coisa. Que veio da De Gaulle, foi a mesma coisa. Todos eles substituídos por um sistema ou ditadura militar ou civil. Vanderlei, hoje você tem todo o sistema de redes sociais, assim, as informações circulando rapidamente. Na época, essa repetição de fenômenos, como é que se dava a interligação entre eles? Era notícia de um que ajudava a estimular o outro? Tinha os famosos pontos, né? Os pontos eram os tablets de hoje. Né? Você marcava o ponto para saber o que era, o que não era. Era face a face, né? Face a face. E tinha as rádios ondas curtas também, né? Exato. Eu lembro em Pós tinha um amigo que ele vinha com a rádio onda curta lá. Você não falou, a Rádio Guaíba. Eu estou com uma informação aqui sigilosa. O Exército está com ordem para prender o Marighella vivo ou morto. Ô, Wilson, mas você tem que ouvir na rádio isso. Não, foi mesmo no dia, né, 1º de abril, o Marcelo Cerqueira, que era vice-presidente da UNE, né, foi para a Rádio Marique Veiga e convocando a população para defender a democracia contra o movimento golpista dos governadores. Magalhães Pinto, Carlos Lacerda, Adhemar de Barros, Hildo Meneghetti. Ele não percebeu que ele contou o Brasil todo. Que ao dizer quais eram os golpistas que a população tinha que rejeitar, não sobrou nenhum. Não sobrou nenhum. Sobrou o Arraias, Pernambuco, que não tinha muita expressão. A Bahia não tinha peso. O peso era esse. Minas, Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul. Então, e daí vem essa questão, por exemplo, do Ulisses Guimarães ter participado também da Marcha da Família, quer dizer... Todos assustados, estavam assustados. Era PSD, né? O Ulisses era PSD. O PSD... Tantas o pessoal radical fez que o PSD mais moderado foi embora para a direita, não queria mais conversa. E daí o Brizola tem um papel central nisso também. O Brizola, como disse, era um otimista, o Daxi era otimista. Ele achava que seria possível, sem romper a ordem democrática, alterar a ordem legal, que era o artigo da Constituição que impedia a reeleição do presidente e a candidatura de parentes. Era essa a questão. Então, ele supunha que, com o movimento de pressão, se substituiria esta cláusula e não mexeria nas instituições democráticas. Ele era otimista em relação a isso. A gente comentou um pouquinho antes aqui do livro do Abelardo Jurema, e ele diz o seguinte: o Jango ele vai para o sul, não tinha saído do Brasil ainda, o Auro Moura Andrade decreta lá a vacância do cargo, e os Estados Unidos reconhecem Reconhece o novo governo. E ali ele joga a toalha. Mas ele tinha uma perspectiva de aliança lá, de resistência do 4º Exército lá no sul. Né? O Jango? Não. Não tinha? Não. O Brizola não tinha Senado lá, eu esqueci o nome do general lá que... Eu acredito, eu acho que ele esperava a reação do Congresso. Do Congresso. E que o Congresso não cedesse, né? Ele estava ali protegido. Né? O que ele tinha confiança era não ser preso ali. Tá. Né?
mas não que ele fosse fazer nenhuma ação em relação. Era não ser preso e que o Congresso. Fala-se muito no Auro, mas o Auro conseguiu fazer o que fez porque teve a maioria dentro A do Congresso. maioria. Porque já tinha acabado o governo. Já tinha acabado mesmo. Ué. E quais as lições aí de 64 para a governabilidade? O que o governante tem que olhar para trás e aprender e não repetir? Bom, eu acho que um ponto importante é o governo ter consciência do país que eles próprios criaram depois de quase agora 14 anos de governo. E, portanto, que a agenda tem que ser adequada a essas novas questões e, consequentemente, conseguir a coalizão social necessária para o apoio. Não apenas de partidos e siglas partidárias, mas coalizão social. A coalizão social que deu apoio a toda a era Lula e Dilma está um pouco desgarçada, está distendida, porque mudou, o país mudou para melhor. Né? Mas isso cria novos problemas. Então, eu acho que a preocupação com a coalizão parlamentar partidária está excessivamente dada importância excessiva, sem atenção à coalizão social que dá sustentação a isso. Quer dizer, quando a gente pega, por exemplo, essa questão de ceder em temas morais para uma determinada facção, e contra a inclusão de deficientes aí para... Quer dizer, esse tipo são coisas pequenas, mas, digamos, para a imagem geral do governo, desgasta. Não é positivo, porque todo mundo sabe qual é a posição real do partido hegemônico na coalizão atual, que é o PT, e dos seus membros, dos seus filiados, e da coalizão social favorável ao governo. É a favor da interrupção de gravidez em casos de ameaça, é a favor disso, é a favor do casamento homoafetivo, não vê nenhum problema nisso. A coalizão social não será afetada, né, pela posição real do partido hegemônico. Evidentemente que o temor é da crítica, é da mídia, do sistema que não tem uma brecha, né, para ventilar o real significado disso. Professor, em geral se pensa na mídia como aquele poder mais flexível, quer dizer, para mudar uma jurisprudência no sistema judiciário, aí você tem um baita caminho a percorrer. Para mudar uma lei, você tem um baita caminho. E a imprensa tem que pegar as ideias que estão nascendo aí e soltar. O que o senhor atribui a essa dificuldade enorme aqui de aceitar até políticas compensatórias, por exemplo? Meu caro Luiz Nassif, não sei. Eu não sei. Eu não sei como. Talvez seja da genética, embora isso já esteja decadente um pouco, a questão do gênio. Mas isso tem sido assim em todo lugar. Todo lugar. Em todo lugar. A gente está numa crise dos grupos de mídia, tais como foram concebidos no século XX, Exatamente. como elementos formadores de opinião. Exatamente. Em todo lugar tem uma dificuldade enorme, né, de aceitar, esclarecer medidas que são absolutamente contemporâneas. Não são medidas revolucionárias, são medidas contemporâneas, né? Ajustar o país a si próprio. Né? Mas em todo lugar, isso na Europa está sendo assim, na Inglaterra está sendo assim, nos Estados Unidos está sendo assim. Não sei. E esse mundo aí que com as redes sociais, com esse caos inicial aí, o senhor é otimista em relação a ele? Isso eu sou. Eu não sou tão quanto o Brizola, mas sou bastante otimista, porque realmente a nossa capacidade de negociação nas nossas crises políticas só falhou em 64, porque em 30 não falhou. Em 30 quem falhou foi o lado de lá, errou. Depois foi tudo compensado e teve um custo. Né? Mas a capacidade de negociação e de inventividade da classe política brasileira é admirável. Eu não tenho essa opinião, os políticos, é admirável. E por isso, e por achar que também o nosso tempo de democracia já foi suficiente para sabermos o que não desejamos, nós podemos discutir muito o que queremos ou não, mas eu acho que há uma frente social pró-democracia sólida. Aí eu fico tranquilo. E essa Constituição de 88 foi um cochilo histórico maravilhoso, né? Foi.
Bom, o programa especial Brasilianas.org, com a participação do professor e cientista político Wanderlei Guilherme dos Santos, termina por aqui. Agradeço muito a participação do professor e também de você que nos acompanhou em mais essa edição. Não se esqueça de continuar colaborando, mandando perguntas, trabalhos e vídeos sobre o tema para o site www.brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. Voltamos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Até lá.